Então, vamos começar o nosso último encontro. Tem bastante gente que está assistindo a gravação, então é legal a gente manter esse registro também para o pessoal conseguir acompanhar. Bom, então estamos no encontro final, encontro de compartilhar algumas experiências e o que foi essa jornada, né? O Instituto também vai compartilhar um pouco das experiências na área da educação ambiental e vamos finalizar os nossos planos para o futuro, para implementar mais ações de educação ambiental na escola e em outras instituições. Relembrando nossos acordos, acho que nem precisamos mais falar mais, mas quem puder manter a câmera ligada, ajuda na nossa interação, levantar a mão para falar. Acho que nós não vamos ter tanto problema com o tempo hoje, mas é sempre bom sintetizar as ideias, com foco no objetivo do encontro, e vamos priorizar quem ainda não participou. E aí, só para relembrar, né, o nosso último encontro, que foi muito legal com a Evelyn, sobre mudanças climáticas, educação, engajamento de jovens, né? Então, a gente começou o encontro fazendo um quiz sobre mudanças climáticas e educação climática, marcando, né, alguns eventos importantes para a educação ambiental, só para reforçar que a Evelyn compartilhou com a gente esse arquivo, né, do formulário, então quem quiser fazer uma cópia e usar também, ou usar como referência, pode ser um material bem interessante para trabalhar o histórico da educação ambiental. Aí a Evelyn trouxe também para a gente, né, a importância de entender que as mudanças climáticas estão relacionadas com o clima e não com o tempo, então não é se hoje está chovendo ou está fazendo calor, mas é em relação a como que esse clima se comporta ao longo do tempo, né, em comparação com o tempo de vida na Terra, em relação ao tempo que os seres humanos estão no planeta e o impacto, principalmente, da Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial que a gente teve no planeta, né? E lembrando sempre que o clima está relacionado com a sobrevivência humana na Terra. E aí a Evelyn trouxe vários exemplos, né? A gente tem uma lista aqui, mas vários exemplos de projetos, de ações que trabalharam a educação climática com diferentes públicos, principalmente pensando no engajamento jovem. Então, ela trouxe a experiência dela participando do Plant for the Planet, e outras ações também, né, pela UFSCar junto com o Plant for the Planet, o Outward Bound Brasil, que trabalha com experiências de natureza, o projeto das recicletas, né, que foi bem inspirador também, o projeto da mini agrofloresta naquele terreno, né, no lado da escola, a revitalização do terreno, o Climate Kick e a escola sustentável. E nós discutimos, né, sobre as diferentes experiências e dúvidas das pessoas sobre esse tema. Então, esse é uma retomada, um resumo do nosso último encontro. E hoje, então, nós vamos compartilhar experiências sobre escolas sustentáveis, então nós vamos dividir aqui o nosso tempo de fala entre Instituto Horizon Social e Fubá Educação Ambiental sobre esse tema, e vamos falar sobre escolas sustentáveis, e vamos trabalhar juntos na finalização do nosso plano para o futuro também. Então, vou passar a palavra, vai ser o Vinícius que vai apresentar? Isso, vamos em dois aqui, na verdade, mas fique à vontade também para me complementar, pessoal do Instituto que está aqui também, fiquem à vontade. Pessoal, eu achei importante trazer esse propósito do Instituto logo no início da minha apresentação, justamente que é com ele que a gente vai guiar todo o fazer do Instituto. Então, quando a gente passar pelos projetos, a gente sempre tenta relacionar qual que é o nosso propósito, por que o Instituto Horizon Social ele existe, né? Por que ele vai chegar em determinado território e como que ele vai chegar dentro desse território, né? O nosso propósito, enquanto instituição, é impulsionar as novas gerações como promotoras de transformações disruptivas em direção a uma sociedade mais sustentável, uma economia mais circular e de baixo carbono.
Aqui, a gente tem alguns pontos que é interessante levantar, né? Quando a gente coloca novas gerações, é porque a gente acredita todo nesse potencial que as juventudes elas têm de criatividade e também de inovação, olhando para uma sociedade também mais sustentável, né? E aí, com isso, a gente busca trabalhar através das escolas, das comunidades, das universidades e assim por diante. E aí, então, quando a gente coloca uma sociedade mais sustentável, é muito do que a Evelyn ela colocou no nosso último encontro, né? A nossa sociedade ela está em transformação e essas mudanças climáticas já é algo irrefutável. Então, como que a gente constrói um modelo de sociedade que tente trabalhar melhor com essas questões tanto do clima quanto da biodiversidade como um todo, para garantir, como a Meila falou, a existência da humanidade, né? E aí aqui a gente trabalha com esses dois outros temas, que é uma economia mais circular e de baixo carbono. Então, pensando em uma sociedade que seja uma sociedade sustentável, na natureza não existe resíduos, né? Assim como o professor Edson, ele também colocou. A natureza não tem lixo. Tudo faz parte de um ciclo, tudo é reaproveitado, tudo faz parte do próprio ciclo da natureza, é utilizado pela própria natureza. Então, como que a gente olha para as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, fazendo com que a gente, tudo faça parte de um ciclo, né? E aí também de baixo carbono, muito olhando para as questões das mudanças climáticas. Então, quando a gente pensa quando a Evelyn ela trouxe para a gente o exemplo do Recicletas, né, a gente está olhando uma cidade ali totalmente movida através de seus automóveis, enfim, de tudo isso. Quanto que isso gera, né, de carbono, né? Quanto que o produto que a gente está consumindo também gera de carbono. Então, a gente tenta trabalhar de uma forma com que a gente também pense nessa sociedade que emita a menor quantidade de carbono possível também. Eu trouxe, pode passar, Maíla, por favor? E aí é um vídeo, não sei se você consegue abrir por aí, Maíla. É um vídeo no YouTube. É só clicar em cima. Em cima da foto. Isso. Só um minutinho que eu vou ter que compartilhar aqui de outro jeito. Espera só um minuto, gente. Aqui. Atual está transformando o nosso mundo. Isso é um vídeo institucional. O estilo de vida atual está transformando o nosso mundo. A crise climática já é uma realidade. Precisamos agir agora. E se entendêssemos que empresas, escolas e comunidades podem juntas criar soluções sustentáveis? E se as juventudes fossem protagonistas desse movimento em uma perspectiva de olhar para a sustentabilidade das relações entre as pessoas e o planeta? O Instituto Horizon Social é uma organização sem fins lucrativos mantido pelo Grupo Horizon, que nasce para impulsionar as novas gerações como promotoras de transformações positivas. Acreditamos que os jovens são determinantes para essas transformações. São criativos, inovadores e cheios de potencial. Foi pensando nisso que o Instituto Horizon Social se estruturou em 4 eixos. Educação ambiental, buscando fortalecer a educação ambiental em diferentes localidades do país. Comunidades e desenvolvimento local, reconhecendo e incentivando as iniciativas que promovam soluções sustentáveis em territórios parceiros. Cultura da circularidade, produzindo conteúdos e provocando um novo pensamento entre a juventude sobre economia circular e sustentabilidade. Jovens talentos, reconhecendo e apoiando jovens que estejam interessados em ser inovadores. O Instituto Horizon Social atua em todo o Brasil, em especial onde a Horizon está presente. Nosso fazer está pautado nos seguintes princípios: pensar global e agir local, respeitar a diversidade, reconhecer as potências e não olhar apenas para as carências, cooperar, trabalhar em parceria, promover o diálogo, cultivar as relações,
gerenciar através de indicadores e ser inovador em projetos socioambientais. Estamos comprometidos em promover a agenda ambiental entre nossos stakeholders e territórios, reforçando a participação e o protagonismo das juventudes e escolas. O Instituto Horizon Social é uma organização que acredita no futuro, um futuro mais sustentável, mais justo e mais equitativo. Instituto Horizon Social, impulsionando as novas gerações como promotoras de transformações disruptivas em direção a uma sociedade mais sustentável. Obrigado, Maíla. Acho que agora pode voltar para aquela apresentação. Eu resolvi trazer esse vídeo um pouco mais para referenciar a gente nesses anos de atuação do Instituto Horizon, né? E hoje, vocês estão participando dentro de um eixo de atuação do Instituto, que é o eixo de educação ambiental. A gente logo na criação do Instituto, a gente tinha a ideia de conectar essas escolas de diferentes localidades do país, pensando em criar realmente esse ecossistema de iniciativas dentro das escolas e que promovam a educação ambiental, promovam a sustentabilidade de diferentes formas e que a gente pudesse se apoiar para haver essas transformações. Apoiar ali no sentido de identificar projetos semelhantes ou de parceiros que podem atuar juntos dentro de um território e assim por diante. Então, hoje, o projeto Escolas em Redes, né, essa formação pelo clima, a gente criou, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque a gente criou essa rede. Mais do que a gente tem um grupo lá no WhatsApp e tudo mais, a ideia é que a gente busque se fortalecer enquanto educadores, né, ambientalistas. Então, principalmente, pensando em como que a gente pode se inspirar, como que a gente pode como que a gente pode olhar o outro, entender o outro também e me fortalecer com o que o outro diz, né? Como pensando assim que em muitos momentos nas escolas e também nesse processo de escuta, a gente escuta falando assim, ou a gente ouviu falando assim, muitas pessoas não estão engajadas. Às vezes a pessoa que realmente está na escola não está engajada, mas tem muitos outros educadores engajados tão quanto nós, né? Então, a ideia aqui principal do Escolas em Rede foi também conectar esses especialistas em educação ambiental, educação climática, com pessoas de diferentes localidades do país. E aí, com isso, formamos, então, essa rede, a primeira rede, né, a primeira formação do Escolas em Rede, formação pelo clima. Quando a gente, no Instituto, quando a gente pensa um projeto novo, quando a gente desenha um projeto novo, e aí, Maíla, por favor, já pode passar para um outro, né? A gente tende a olhar um pouco para esses critérios, né? Pensando assim, quando a gente chega em um território, né, e aí eu também coloco isso para vocês que querem desenvolver um projeto dentro da escola de vocês, é muito importante a gente conhecer o território que a gente está querendo trabalhar, né? A gente conhecer ali quais são essas problemáticas socioambientais que esse território ele vive. Então, às vezes um professor, não quero muito fazer uma horta dentro da minha escola, talvez aquela horta ela não é a problemática que esses alunos eles querem endereçar, talvez, né? Talvez esses alunos eles querem se fortalecer enquanto coletivo, talvez e ali propor ações dentro da escola, propor ações dentro do bairro, ou quem sabe ali dentro do município, né? Reforçando a cidadania, o papel do cidadão desses estudantes, e aí com isso a gente consegue relacionar a educação ambiental. Então é muito importante que a gente conheça esses territórios, entenda essas problemáticas regionais e que a gente deseja endereçar. Feito isso, é interessante também que a gente reconheça, né, conheça esses possíveis parceiros, identificando esses possíveis atores que podem contribuir para esses nossos projetos dentro dos territórios. Logo quando o Instituto chega a um determinado território,
a gente se apresenta, principalmente, né, com um projeto de educação ambiental, a gente se apresenta para a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual, justamente para buscar parceiros que possam fortalecer esse projeto dentro dessas escolas, né? Mas, em muitos momentos, a gente também tem parceiros ali com associações de moradores, com outras empresas, outras ONGs, outros institutos. A gente sempre busca pensar quem está trabalhando ali também dentro daquele território e também possa fortalecer o que a gente já executa, né? E aí, com toda certeza, uma etapa muito importante também dentro dos nossos planejamentos é o plano estratégico. Então, quando a gente define que a gente vai atuar em determinado território, então a gente vai atuar com quem, né? Como que a gente vai atuar ali naquele território? Então, a gente escolheu, a gente, na verdade, estudou, viu que ali naquele território é interessante a gente trabalhar com educação ambiental. Então, quais são essas escolas que a gente vai trabalhar ali dentro daquele território, né? Quem são esses possíveis parceiros e assim por diante. Então, a gente faz todo um desenho, um planejamento estratégico para a gente atuar durante aquele ano dentro daquela localidade, né? Então, é muito importante a gente organizar como esse projeto ele vai acontecer, quando que ele vai acontecer, onde, e o porquê um projeto deve acontecer dentro dessa localidade, né? Aqui, o Instituto Horizon, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas nós somos mantidos por um grupo, né? O Grupo Horizon. Então, o nosso recurso ele vem diretamente desse grupo. Mas, assim como o Gabriel ele colocou lá no nosso primeiro encontro, é interessante a gente saber ali se existem outras formas, né, de a gente captar esses recursos. E o Gabriel ele colocou ali naquele nosso encontro a participação de editais. Então, existem editais tanto empresariais, né, tanto privado, assim como o Instituto tem o seu edital também, mas existem editais públicos também, né, chamamentos públicos também. Então, como que a gente consegue também captar recursos para o nosso projeto? Não necessariamente, talvez, só recursos financeiros, né, mas às vezes um parceiro ou algo do tipo que consegue contribuir com o projeto de alguma forma também é um tipo de recurso, com toda certeza. E aí, uma coisa que é muito importante, que para garantir a continuidade dos projetos, é a organização deles, né? Então, a gente sabendo quando começou, quando que a gente desenvolveu, e também o pós, o pré e o pós, que a gente fala, né? Então, quando o projeto ele termina, é interessante que a gente tenha todas essas evidências para a gente poder avaliar, todas essas informações a gente consegue avaliar, e aí a gente consegue dar continuidade a esse projeto em um próximo ano. Pode passar, Mila, por favor. Com isso, eu tenho aqui um exemplo de 2 projetos que o Instituto ele realiza. O primeiro projeto é o Experiência Circular, e aí eu vou chamar a grande cuidadora desse projeto, que toda vez que fala sobre esse projeto, brilha o olho de certa forma. Então, Cíntia, por favor, fala para a gente aqui um pouquinho do Experiência Circular. Oi, boa noite a todos e todas. Muito obrigada aí pela presença. Bom, gente, o Experiência Circular, ele é um projeto, então, que está dentro do nosso eixo de educação ambiental, voltado principalmente para o Fundamental 2, ensino técnico, ensino médio e superior. E a gente aproveita, né, o ecoparque e todas as possibilidades que eles nos oferecem para a gente fazer um estudo de campo com os visitantes dentro desses ecoparques. Então, eles acontecem, né, nos ecoparques da Horizon, e a gente trabalha desde o conceito de resíduos, né, mas também de onde vem e para onde vão as coisas que a gente usa. Então, a gente trabalha a questão da economia linear, né, do ciclo de vida dos produtos, e de tudo que está conectado a isso. A gente relaciona isso
as questões das mudanças climáticas, né? Então, esse estilo de vida hoje que a gente leva, né? Essa economia linear que a gente está inserido hoje, ela tem um forte impacto na questão das mudanças climáticas. Então, a gente trabalha isso com os alunos também. A gente demonstra como é a operação de um ecoparque. Então, em algumas unidades, a gente faz isso através de PowerPoint ou através de banners, mas em algumas unidades a gente tem a maquete, que é uma ferramenta pedagógica também para estar explicando todo o ciclo de vida do resíduo. Então, normalmente nós somos procurados, mas também procuramos escolas que têm interesse em nos conhecer e participar desse projeto. E apesar de ser algo mais pontual, dentro dele, a gente também tem a possibilidade, né? A gente encaminha para as escolas participantes um material pré-visita e também a gente deixa como sugestões atividades pós-visita, justamente para a gente conseguir aprofundar um pouco mais toda essa temática. E a gente tem retornos muito interessantes, assim, porque às vezes a gente recebe um aluno e aí, né, a gente já chegou a receber turmas que o aluno ficou 5 anos sem vir, e ele ainda lembra, e ele ainda comenta. Então, é um projeto que ele tem uma grande escala até, e a gente consegue atuar em bastantes territórios, entendendo também o que acontece dentro daquele território, entendendo também a realidade de cada escola, porque a gente recebe escolas de periferia, escolas centrais, escolas públicas, escolas privadas. É um projeto bem democrático nesse sentido também. E as visitas, elas têm duração de cerca de 2 horas, mas é um momento também que a gente usa de recursos pedagógicos, jogos, né? Porque a gente acredita também muito no aprender através do brincar. Então, a gente também tem jogos que a gente realiza com os alunos. Acho que algumas pessoas aqui, acho que tiveram já a oportunidade, a Luciana sempre vai todo ano com a turma de Campinas, eu estou olhando ela aqui. Então, depois no final, Luciana, até se puder falar um pouquinho, mas eu acho que é um projeto que abre muitas portas e ele começa a trazer esse pensamento, né, de que, olha, que mundo é esse, como que a gente pode movimentar e transformar esse mundo também. Então, Bruno e Vini, fiquem à vontade também em me complementar. Pode passar, então, Maíla. Aqui tá algumas fotinhas dessas visitas. Esse projeto, a gente desenvolve ele em algumas localidades do país. Então, como a Cintia mencionou, aproveitando essa estrutura da Horizon, né, dos ecoparques da Horizon. A gente convida esses estudantes e educadores a conhecer um pouquinho mais sobre o que acontece com o lixo depois que sai da casa deles, da casa das pessoas, né? E quais são esses grandes impactos. E para uma sociedade mais circular, o que a gente poderia fazer no nosso dia a dia que pudesse diminuir essa quantidade de resíduos que a gente gera, né? Então, aqui tem algumas fotinhas de Cuiabá, Maceió, Rosário do Catete e Itapevi também. O segundo projeto que eu mostro para vocês é o Jornada X Horizon. O Jornada X Horizon é um projeto que busca o protagonismo das juventudes, o protagonismo dos jovens. Então, a gente convida as escolas a olharem ali para os seus espaços, montar um coletivo de sustentabilidade dentro dessa escola, um coletivo ambientalista ali dentro dessa escola, e a gente convida os jovens a pensarem o que eles querem transformar dentro das suas escolas. A gente chama de jornada porque é um processo, né? Ele tem um processo ali de cerca de 2 meses, e 2 a 3 meses, onde é montado esse coletivo, depois desse coletivo é montado os grupos, e depois esses grupos, eles vão trabalhando ao longo desses meses para culminar em um dia de gincana. Porque a gente, assim como a Cintia falou, né, a gente acredita muito nesse poder do brincar. Se você chamar ali, às vezes, um adolescente, um jovem ali, para falar, olha, a gente vai fazer um projeto. Aí todo mundo já olha com aquela cara assim, não quero isso não. Não quero isso vai me dar dor de cabeça ou algo do tipo.
Mas quando a gente chama esses estudantes para uma gincana, aí eu acho que toca em um lugar que eu acho que todo brasileiro conhece, que é esse lugar do brincar, né? Então, a gincana, acho que todo mundo aqui já participou de uma gincana, se não, recomendo fortemente que participe de uma gincana, que vai entender toda aquela magia ali de competição, mas também principalmente de cooperação. Então, Jornada X é feito uma jornada para chegar nesse dia de gincana, onde os estudantes eles escolhem o que eles querem transformar ali dentro da escola. A gente viu várias transformações acontecendo ao longo desses 2 anos de projeto, desde a criação de hortas comunitárias, revitalização ali de quadras, criação ali também de coleta de materiais recicláveis para ser destinado para cooperativas de reciclagem, montado grupos, né? Esses grupos a gente em contato com essas escolas depois, esses grupos se fortalecem ali dentro da escola, principalmente através do Grêmio Estudantil, entre outras possibilidades também. Então, esses alunos, muitos alunos, às vezes, que a escola ela tende, a escola não, né? Mas muitos alunos que têm aquela característica, tipo, como, por exemplo, que aquele aluno, esse aluno é impossível, esse aluno não tem jeito. Ali dentro desse projeto, a gente tem relatos desse aluno se tornando protagonista, né? Principalmente porque geralmente esses alunos têm muita voz, né? Tem muito poder de comunicação, então a gente explora até outras habilidades também desses jovens, e ali principalmente reforçando esse protagonismo. O projeto Jornada X Horizon, nesse ano, a gente atuou em 8 escolas brasileiras. É um projeto que ele tem um alcance muito grande, né? Ele consegue abarcar não somente a escola, mas também toda uma comunidade escolar. Porque os alunos eles vão atrás de materiais para fazer a reforma, eles vão atrás desses materiais recicláveis, enfim, eles acabam envolvendo toda uma comunidade. Também vi aqui com o professor Márcio, né? Ele também está aqui, participou desse projeto, né, professor? E aí também, se você quiser depois dar um relato também de como foi participar, fique à vontade também. Mas é um projeto muito bonito, é um grande movimento que acontece dentro dessas escolas públicas brasileiras, e principalmente com o principal objetivo, na verdade, do protagonismo dessas juventudes. Pode passar, Maila, por favor. E aqui um pouquinho do que aconteceu esse ano, né? Estivemos em Cuiabá, em 2 escolas, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro também, em Barueri, que fica coladinho ali com São Paulo, e Jaboatão dos Guararapes também. Acho que perdeu um pouquinho a formatação, né, Maíla? E aí a gente chega, então, com essas outras possibilidades que o próprio Ministério da Educação ele também oferece, pensando, né, olhando para uma escola mais sustentável. Agora eu passo a bola para a Maíla, então, ela falar um pouquinho dos escolas sustentáveis, entre outros projetos. Antes de eu começar, Luciana e Márcio, querem comentar um pouco sobre a participação de vocês nas ações do Instituto? Eu acho que é interessante, assim, porque tem várias ações que o Instituto faz que são inspiradoras e que podem ser reproduzidas na escola em escala menor, né, de repente, mas não com tantos recursos, mas os aprendizados, né, de usar a ludicidade, a gamificação, aprender pela experiência direta, de visitar um espaço, né, como a experiência circular. Então, se vocês quiserem comentar um pouco, e também se quiserem falar um pouco dessa relação com as ações que vocês já fazem também na escola. Acho que a Soraya levantou a mão primeiro, né? Depois a Luciana. Eu só queria compartilhar com vocês algumas experiências, né, das nossas escolas da rede municipal aqui em Maceió, onde o Bruno tem uma atuação fantástica, né, uma forma lúdica, didática de passar para os alunos, e assim, ele sai realmente encantado, consciente de um fazer diferente,
né? A consciência ambiental mesmo. Então, esse projeto ele é maravilhoso e Bruno está de parabéns. Todas as escolas da rede municipal que tiveram o privilégio, né, de participar desse momento tão rico, de tanto conhecimento, com certeza faz toda a diferença. A forma como ele lidar com os alunos, através do brincar, né? Porque ele tem os jogos, né? Uma forma bem lúdica mesmo, e eles adoram. É só isso, porque é muito interessante a forma como ele expõe, a visita como é feita no aterro, e depois o retorno, o que foi que eles aprenderam, aí vamos jogar, vamos brincar, vamos pegar o material para tentar acertar uma bolinha lá, né? Qual é o material que é orgânico, o que não é, né, Bruno? É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Realmente está de parabéns. Ô, Maila, só falar rapidinho, Soraya, obrigado pelos elogios. Tive semana passada em Maceió desenvolvendo esse projeto, e é uma parceria que a gente tem com a Secretaria de Educação de Maceió já aí há um tempo, e é muito legal porque a gente leva turmas aí de diferentes cidades para conhecer, né, o Ecoparque da Órios, um aterro sanitário, e nenhuma visita é igual, né? Cada visita tem a sua característica, turmas mais concentradas, turmas mais agitadas, mas acho que o mais importante é que todo mundo se diverte e aprende. Eu acho que isso e a visita faz sentido, né? Eles lembram depois. Então é muito divertido mesmo, para mim é um prazer enorme. Eu brinco que as escolas só vão embora porque tem que ir. Se pudesse, passava o dia todo. Mas é muito legal, e só uma historinha bem rápida, que aconteceu semana passada. Uma das alunas de uma escola pública, não me lembro o nome, se foi a Brandão Lima, Paulo Bandeira, não lembro. Mas o pai dela trabalha na Orizo, ele é motorista de caminhão. E aí, durante a visita, ele encontrou o pai de surpresa lá. Então, foi um momento muito bonito. Ela vê o trabalho do pai, a importância do trabalho, o que ele faz. Foi bem bonito, assim. Então, também tem essas situações que acontecem que são bem significativas. Mas é isso, Soraya. Estenda também no agradecimento aí a toda a secretaria. Muito bom. Luciana, Boa noite a todos. boa noite. Desculpa que eu estou indo para a escola, que eu leciono à noite, né? Então, eu estou indo para a escola, mas deixa eu falar, eu gostaria de partilhar. Eu levei os alunos em Paulínia, né? E foi muito interessante, porque eles não tinham noção do trajeto do lixo, né? E como que era feito todo o tratamento, o cuidado, enfim, aquela maquete, a Cíntia foi explicando, né? O ciclo de vida do produto e tudo mais. Então, foi muito interessante, né? A primeira vez que eu levei foram alunos mais jovens, né? Foi de uma outra escola. E esse ano eu levei uns alunos de curso de formação técnica e de qualificação, que são pessoas mais jovens e adultos, né? E mesmo assim foi muito interessante. E eles começaram, e foi um assunto que persiste, né? Sempre a gente está falando. E aqui na escola nós fizemos, né? Esse ano que eu trabalho com um técnico de logística e de administração. Aí no técnico de logística, dentro da parte de estocagem, a gente trabalhou o lixo eletrônico, né? Então, começamos um projeto no início do ano para saber os hábitos de descarte da comunidade escolar. E aí nós fizemos a campanha, né? E foi bem assim aderida, né? E agora nós terminamos a campanha aí recentemente, na semana passada nós terminamos. Então foi muito interessante, porque eles participaram, né? E se envolveram. E a gente começou a discutir, né, a questão do lixo eletrônico, todo o impacto na saúde, o impacto no meio ambiente, o impacto em tudo, né? E aí, além do conhecimento da parte técnica da logística, né, da logística reversa, a questão da sustentabilidade, a intenção do projeto era justamente esse, desenvolver a consciência socioambiental, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm a questão do consumo de embalagens e tudo mais, né? E aí eu deixei como desafio para eles, meu trabalho final, inclusive eles vão me apresentar hoje, ações sustentáveis para a gente implementar aqui na escola, né?
até mesmo para juntar no pacote, para a gente, quando estamos fazendo a finalização do projeto do lixo eletrônico e vamos propor essas ações que essa turma está apresentando. Então, está sendo muito legal. E participar com vocês está sendo muito enriquecedor para mim, né? Está agregando bastante conhecimento e está me ajudando bastante. Eu agradeço a todos aí, tá? Eu agradeço muito a Cíntia, que abriu as portas lá do Instituto para a gente, tá? Que nos ensinou, enfim, nos ajudou bastante a compreender melhor aí a economia circular. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Luciana, por compartilhar com a gente. O professor Márcio está por aí? Você consegue falar, Márcio? Acho que por agora não, Maíla, mas depois a gente abre o microfone novamente. Conseguiu. Conseguiu? Consegui desmutar. É que tá meio ruim o sinal aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Sim, logo de cá eu gostaria de agradecer, né, assim, e relembrar muito, assim, a questão de como a Horizon foi importante, né, para impulsionar o projeto de educação ambiental que a gente vinha desenvolvendo aqui na escola. Mas, assim, às vezes eu me sinto até um pouco mal, assim, porque, assim, depois da nossa visita e de que a Horizon passou aqui na escola, de certa forma, eu me sinto muito incomodado, porque é como se eu tivesse deixado morrer, assim, a ideia do projeto, porque, na verdade, o projeto, assim, começou, né, com uma horta orgânica simples que a gente fez, né, e, assim, eu acabava sendo aquele meio eco-chato, sabe, porque, assim, eu era o único que levantava a ideia de pautas relacionadas à sensibilização, da educação ambiental, e quando veio o convite da Horizon para a gente participar, assim, foi muito gratificante, foi, assim, a primeira vez que eu consegui ver a comunidade escolar realmente engajada, né, com os professores, mas aqui a gente enfrenta um sério problema, né, porque, assim, infelizmente, os colegas acabam não participando muito, né, então, assim, eu fiquei impressionado, assim, de ver, né, que foi legal quando a Horizon estava aqui, quando a gente foi fazer a visita, sim, foi bem inspirador, aí bastante gente se engajou. A gente tinha alunos do 9º e do 3º ano. Então, assim, muitos deles foram embora. Claro que tem outros alunos que estavam interessados, mas aí tem alguns problemas que acabaram acontecendo. Primeiro é que, assim, a maioria dos professores aqui, pelo menos na rede de São Paulo, é tudo categoria O, inclusive eu. Então, dificilmente a gente tem uma continuidade com as turmas, né? Então, a gente sempre pega turmas diferentes e, às vezes, até você meio que recomeçar tudo de novo demora um pouco. Muitas vezes deu certo, porque antes da Horizon aparecer, o projeto já tinha uns 3 anos, né, e estava indo bem. E aí, esse ano, a gente não conseguiu dar uma certa continuidade depois da Horizon, né, porque faltou, assim, mais, eu acho que engajamento, assim, dos pares, né, porque, assim, você acaba tendo que pegar outros alunos de outras turmas também, e aí alguns colegas se sentem incomodados, né, e acaba meio que sem querer, talvez, né, nem por maldade, assim, acaba atrapalhando, né, que aí não quer deixar os alunos participarem, né, e aí a gente fica meio que de mãos atadas, né, e aí você fica insistindo na ideia de educação ambiental e você acaba se transformando como se fosse aquele eco chato, né, que quer levantar causas, quer continuar com o projeto, que a gente tinha muitas ideias de continuar com vários projetos de educação ambiental, além da horta. A gente até chegou a dar sequência, mas logo depois foi minguando, sabe? O pessoal foi abandonando. E aí, quando você olha para o lado, assim, não tem mais ninguém, aí só tem você. E aí você fica meio de mãos atadas, né? Porque você acaba, sem querer, acaba incomodando. Então, assim, infelizmente, acaba faltando, assim, mais um engajamento aqui, no meu caso aqui, entre os pares mesmo, né? Porque incomoda, tem que tirar aluno de sala, e infelizmente para muitos professores eles acabam vendo isso como um empecilho, né? Então a gente tem que lidar com essas variáveis aí, que é tanto que esse ano eu nem consegui tocar adiante o projeto de reciclagem de óleo, de garrafas PETs, para a gente fazer oficinas, para fazer até mesmo sobre aulas de física, tá? Utilizar material. Eu não consegui dar andamento nesse projeto que tinha,
porque você acaba ficando sozinho e realmente fica bem complicado fazer as coisas sozinhos, né? Então, assim, eu me sinto até um pouco mal, assim, porque infelizmente eu não consegui dar sequência nos projetos, ficou meio que barrado, né? Mas, assim, eu agradeço muito a Horizon, né? Porque, assim, foi a única vez, assim, que eu vi o pessoal engajado, mas eu acho que falta, assim, um pouco mais de engajamento entre os pares, pelo menos aqui comigo. Nosso projeto acho que morreu por causa disso, porque, infelizmente, sozinho eu não tenho como eu dar conta de tudo isso. Entendo, mas não se sinta assim, não. Acho que a ideia, acho que eu agradeço, na verdade, tanto a sua dedicação no nosso projeto, quanto estar participando aqui agora. Acho que a ideia é a gente se fortalecer realmente enquanto esse grupo mesmo. E é isso, né? Acho que é um dia de cada vez, com uma noite no meio. Então, assim, hoje não deu certo, mas amanhã vai aparecer um outro grupo, quem sabe um outro grupo de alunos que você pode inspirar, pode levar esse projeto adiante. Assim, então, não precisa se sentir mal por isso, não. A gente compreende, isso também já aconteceu em outras escolas também. Tá bom? Um grande abraço. Valeu pela força aí. E eu acho que só complementando um pouco, Márcia, a gente que é educador ambiental e tem essa conexão mesmo, né, com as escolas, com os alunos, até a gente do Instituto, a gente também se sente mal em não conseguir estar mais momentos com as escolas. E são muitos territórios, né, a equipe também é uma equipe que não é grande, assim, e esse sentimento do sentir mal, porque, nossa, será que a gente fez, né, ele, acho que é meio compartilhado, porque a gente fica na expectativa de sempre estar causando e tentando alcançar o maior impacto possível, né? Mas eu acho que também para a gente, né, que do lado de cá, só de ter vocês aqui, né, você que participou em 2023, e a gente sabe da correria, a gente sabe, já é muito importante, já é né, um resultado positivo no sentido de que existe existe a intenção de fazer dar certo. E às vezes não vai dar certo no ano, no outro ano a gente vai e continua, mas a ideia é que, de uma forma ou outra, a gente se faça presente dentro do território, né? Então, não está dentro do nosso eixo, mas estivemos em Itapevi com uma peça teatral para falar sobre o plástico, e teve gente da escola que também foi. Então, a ideia é que, talvez não na quantidade ou da forma que a gente desejava, porque somos poucos, né? Mas, de uma certa forma, a gente também está aí para o que vocês precisarem. Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço, né, para compartilhar também as experiências, as coisas que dão certo, as coisas que não dão tão certo também, para desabafar um pouco, né, faz parte. E a ideia agora é a gente trazer um conteúdo que talvez possa ajudar e inspirar a estruturação da educação ambiental dentro da escola de uma forma mais contínua e parte da cultura mesmo da escola. Eu acho que esse problema que o Márcio trouxe, outras pessoas também trouxeram ao longo da nossa jornada, né, e é realmente uma questão, né, que sozinho a gente não consegue mesmo fazer educação ambiental, a gente sempre precisa buscar, né, novas pessoas, parcerias, porque é um desafio grande, e a gente depende um pouco também do incentivo institucional, né, de um apoio institucional, e eu acredito que cada vez mais a educação ambiental vai fazer parte da rotina da escola e a gente vai ganhando cada vez mais espaço. Até porque, né, vou até chegar nesse ponto, mas só para adiantar, a Política Nacional de Educação Ambiental acabou de ser atualizada, né, colocando as mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade como obrigatórias nas escolas. Então, já a educação ambiental já é obrigatória nas escolas como tema transversal, mas acredito que essa mudança vai trazer um pouco mais de incentivo aí para que as instituições abracem a educação ambiental e assim os professores consigam, né, colocar mais ações
em prática, a gente sabe que isso faz bastante diferença. Nós temos gestoras participando aqui também, né, da nossa jornada, e acho que é muito importante ver pessoas que estão nesses cargos de gestão, né, interessadas nesse tema e fomentando a educação ambiental nas escolas, porque os professores precisam desse apoio para conseguir fazer as coisas acontecerem mesmo. Então, vou entrar aqui no nosso tema. Então, como o Vinícius falou, as escolas sustentáveis são um programa do Ministério da Educação que começou já faz bastante tempo. Em 2012 a gente tem uma publicação que apresenta esse programa, né, do MEC, e apesar dela ser antiga, a gente acha que é uma base bem interessante para pensar a educação ambiental e a sustentabilidade na escola. E ela vem sendo implementada, né, pelo governo federal já há algum tempo. Então, esse programa, ele está baseado nessas 3 dimensões, podemos dizer assim, né, da educação ambiental na escola, que é o currículo, a gestão democrática e o espaço físico. Então, é bem interessante a gente olhar para a educação ambiental dentro da escola, para além das atividades de sala de aula, né? E entender que existem outros espaços, né, e outras questões para a gente pensar ali na sustentabilidade na escola. Então, é isso que esse programa propõe. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho, assim, em relação ao currículo, né, essa publicação do MEC valoriza o projeto político-pedagógico, né, que valoriza a diversidade e estabelece conexões entre as salas de aula e os diversos saberes. Então, aqui eles trazem não só os saberes científicos que a gente trabalha, mas também os saberes do cotidiano das próprias comunidades ali em torno da escola e também aqueles saberes dos povos tradicionais. E também, né, fala que incentiva a cidadania ambiental, que é um tema que a gente falou bastante aqui ao longo dessa jornada, estimulando a responsabilidade e o engajamento, tanto individual como coletivo nessa transformação, né, que começa no global e depois começa no local e depois se expande para o global. Então, é um pouco do conteúdo que o MEC traz ali sobre o currículo. E um ponto interessante é que desde o diagnóstico a gente já percebeu que a maioria das instituições que estão participando aqui da nossa formação tem a educação ambiental dentro do projeto político-pedagógico da instituição. Então, já é pelo menos um mecanismo que a gente tem ali para acessar, né, e para dizer, olha, a educação ambiental está aqui, a gente precisa fazer, né, é um plano da escola, inclusive. E aí, né, aquilo que eu falei, então a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, que trata a educação ambiental como tema transversal na escola, ou seja, não deveria ser uma responsabilidade só das professoras e dos professores de ciências, né, de biologia, de geografia. A educação ambiental deveria ser tratada de forma transversal em todas as disciplinas, né. Existe até uma discussão bastante polêmica em relação a isso, se a educação ambiental deveria ou não ser uma disciplina na escola, né. Existe um grupo de pessoas que defende a disciplina porque obrigaria a escola a fazer educação ambiental, garantiria um espaço para a educação ambiental dentro da escola, e outras pessoas que acham que isso vai reduzir a educação ambiental a uma caixinha, né, e que a educação ambiental é ampla e ela precisa conversar com todos os projetos, né. Aqui, na nossa cidade, em São Carlos, a gente teve uma experiência bem interessante, que tratava a educação ambiental como transversal na escola, mas colocou um professor ou uma professora dedicada e sendo remunerada com algumas horas para trabalhar projetos de educação ambiental na escola. Foi uma iniciativa de uma gestão da prefeitura, depois foi descontinuada, a gente enfrenta isso sempre, né? Mas, enfim, é uma ideia, né, de ter realmente uma pessoa ali com tempo e sendo remunerada para executar projetos de educação ambiental na escola e mobilizar os outros professores, né, e as outras pessoas. Então, é também um exemplo que dá para a gente se inspirar. E como eu falei, né, essa inclusão recente agora, de 2024, das mudanças climáticas e da proteção da biodiversidade como obrigatórias, aí teve uma mudança, né, na nossa política nacional, então eu acredito que isso vai movimentar um pouco também as escolas nesse sentido. E a gente tem outros documentos de referência, né, a BNCC, que a educação ambiental aparece de uma forma um pouco pulverizada, digamos assim, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental,
mas é uma coisa que é sempre importante entender, e até na nossa argumentação, para engajar novas pessoas, é que a gente não precisa fugir do currículo para trabalhar a educação ambiental, né? A educação ambiental, ela se relaciona com todas as disciplinas, de uma forma ampla, e aí a gente pode continuar trabalhando o currículo, mas fazer essa associação daquele tema, daquela disciplina com a sustentabilidade, com as questões socioambientais, né, que estão sempre relacionadas. Então, tentar não dividir tanto, né, em caixinhas, em disciplinas, mas aumentar um pouco, ampliar um pouco a nossa visão para o mundo real, né, porque o mundo real não é em caixinhas, né, a gente interage, as disciplinas todas acontecem ao mesmo tempo, então, mas é importante a gente entender que a gente não está fugindo do currículo, né, não deveria ser um trabalho a mais, né, deveria ser parte mesmo daquelas ações que já estão previstas para o currículo. E aí a gente entra num outro ponto, né, numa outra dimensão proposta por esse programa, que é a gestão democrática, que é algo difícil um pouco de implementar na escola, mas muito interessante, e pode ser uma saída também, né, para que o protagonismo não fique, a responsabilidade não fique só sobre os ombros dos professores e das professoras, né. Então, o que esse programa propõe? Que haja um protagonismo jovem e um espaço de diálogo, que eles chamam de Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, que são as convidas, e essas pessoas, esses estudantes, é que vão olhar para a escola, entender, fazer esse diagnóstico, entender o que a escola precisa, propor ações e monitorar as ações de educação ambiental que acontecem na escola. Então, é uma ideia bem interessante também, né, para pensar e implementar as comissões de qualidade de vida na escola. E as convidas, elas nada mais são do que um espaço de diálogo para a comunidade escolar, tem o protagonismo jovem, mas é possível convidar outras pessoas, convidar pessoas do entorno, parceiros como o Vinícius comentou, né, que eles vão atrás no Instituto Horizon, e que é possível também fazer parcerias, né, na escola, e é uma forma dessas pessoas, então, decidirem como a sustentabilidade vai ser praticada na escola e monitorada, e de tornar a educação ambiental um processo mais contínuo e parte da cultura escolar, que eu acho que é o que a gente busca, né? E não só a gente busca, como é cada vez mais necessário que faça parte, né, da nossa cultura, da cultura de todas as pessoas. Então, a Comissão de Qualidade de Vida é uma ferramenta, né, uma metodologia interessante para isso. E aí, só uma coisa que eu queria dizer é que esse programa, ele propõe, né, dessa maneira, mas a gente pode dar vários nomes para esse grupo, né, não precisa seguir exatamente essa cartilha, ela é uma ideia, né, de que a gente traga a gestão democrática da sustentabilidade para a escola, com protagonismo jovem, né, e das crianças também, mas elas podem acontecer em diferentes formatos, dependendo da escola, dependendo da região, da forma que vocês acharem mais interessante, né. Uma das respostas do nosso último diário de bordo apareceu uma sugestão de atividade de formar um clube ambiental na escola, um grupo de estudos. Então, esse clube poderia ser a convida, né, e não precisa chamar convida, pode chamar de clube ambiental, e decidir, esse grupo mesmo decidir o que vai ser, né, o que esse grupo vai fazer, o que vai estudar, o que vai colocar de ação em prática, enfim, mas trazer essa ideia, né, de ter essa comissão ali pensando a sustentabilidade na escola. Então, já falei várias vezes, né, mas o protagonismo é dos estudantes, e eles podem chamar outros grupos, né, presentes na comunidade escolar. Então, ela pode se relacionar com as associações ali de bairro, do entorno, pode se relacionar com o próprio Grêmio Estudantil. De repente, o próprio Grêmio Estudantil pode ser um espaço para discutir sustentabilidade também, né, e não precisaria criar um novo grupo. E essas pessoas, né, os estudantes vão desenvolver e acompanhar a educação ambiental que acontece na escola. E um ponto importante, né, que eu acho que pode ajudar a gente a pensar na criação dessas comissões dentro da escola, que vai movimentar o nosso próximo ano aí, são as conferências infanto-juvenis pelo meio ambiente. Eu não sei se alguém de vocês já participou, já conhece a iniciativa. Ela é uma iniciativa
do Ministério do Meio Ambiente junto com o Ministério da Educação, né? Acontece desde 2003, foi a primeira conferência, e ela aconteceu de 2003 a 2018, com mais de 20 milhões de pessoas e uma média de 14 mil escolas por edição. Então, é um evento que mobiliza o Brasil inteiro, né? Para mobilizar esse público infanto-juvenil a conhecer e se engajar nas ações pelo meio ambiente nos seus contextos locais e levar isso para as conferências, né, cada vez mais amplas, como delegados. Então, as crianças e os jovens são os delegados que vão participar das conferências, os jovens muitas vezes são oficineiros e trabalham também na organização do evento, como protagonistas nesse evento, e os adultos estão lá como apoio, né? Então, um apoio na organização, ajudam as crianças a se organizarem ali, mas é realmente um evento de protagonismo infanto-juvenil. Como é que ele funciona? Então, ele começa nas escolas, é uma adesão voluntária, né? Cada escola decide se quer participar ou não. Aí a escola organiza a sua conferência, onde são discutidos os temas ambientais e as reivindicações e, né, as propostas que as crianças querem levar para as outras conferências. Aí é possível que os municípios realizem as conferências municipais infanto-juvenis, que são opcionais, né? Cada município decide se faz ou não. E a gente tem as conferências estaduais, que elas sempre acontecem. Então, os jovens saem da sua escola, vão apresentar para a sua cidade, depois os delegados são eleitos para apresentar para o seu estado, e um grupo de delegados vai participar em Brasília da Conferência Nacional. Então, é um movimento, assim, né, de mostrar também que as suas ações importam, é o movimento de sair do local e ir para o nacional, né, não é o global, mas ir para o nacional e ir levando as propostas jovens, aproveitando todo esse potencial que o Vinícius falou, né, de criatividade, de mobilização, de engajamento que a gente sabe que as crianças e os jovens têm. Então, no ano que vem, a gente vai ter a 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O tema é Educação e Justiça Climática, então a gente está muito alinhado também com o tema. A gente deixou uns links para vocês acompanharem um pouco mais as informações, e o público participante, então, são estudantes do ensino fundamental 2, e os jovens, né, os adolescentes do ensino médio podem participar como organizadores e oficineiros também. A proposta, né, inicial, são datas ainda a serem confirmadas, mas as informações que a gente tem até o momento é que em abril acontecem as conferências municipais, em junho a estadual e em agosto a nacional. Então, é muito provável que vocês, no ano que vem, vão ouvir bastante sobre essas conferências, e se acharem interessante, né, promover a conferência na escola de vocês, eu acho que pode ser uma motivação grande para engajar e para levar a educação ambiental para a escola. E aí, gente, o último eixo desse programa é o espaço físico, né? Então, aqui no espaço físico, a gente pensa tanto nas próprias edificações da escola, como no entorno, né? Que eles colocam aqui como arborizado e ajardinado. Então, esse é o ideal que a gente busca, né? E essas edificações da escola integradas a essa paisagem natural, ao patrimônio local. É importante também que eles destacam, né? Que para fazer isso, as tecnologias e materiais de cada região devem ser aproveitadas, né, as características de cada região, de cada bioma devem ser levadas em conta, então não é um modelo a ser seguido para todas as escolas, mas cada escola na sua região vai achar soluções para tornar o seu espaço físico mais sustentável, pensando em maior conforto térmico e acústico, eficiência energética, uso racional da água, diminuição e destinação adequada dos resíduos e acessibilidade também. É legal a gente lembrar, né, que a acessibilidade faz parte também da nossa sustentabilidade, então, pensar no espaço físico mais acessível possível. E a gente aqui na FUBA defende bastante acessibilidade, então, no currículo também é bom lembrar da acessibilidade e na gestão democrática também. A gente... Ai,
Peraí que eu tô tentando voltar e não... Nossa, peraí, tô andando só para frente. Pronto. Só para finalizar essa questão do espaço físico, o Gabriel trouxe muitas ideias, né? Muitas inspirações no nosso primeiro encontro, então achei que não precisava a gente ficar tanto tempo aqui discutindo isso, mas eu acho que, e também os projetos que a Evelyn trouxe também deram uma inspiração, né, para a gente pensar nesse espaço. Então, é realmente entender quais são as transformações que são possíveis de serem implementadas na escola. Teve uma época que o MEC tinha uma linha de financiamento, inclusive, dessas transformações, que financiava a implementação de telhado verde, captação de água da chuva, né, essas estruturas sustentáveis na escola. Então, é possível que talvez isso seja retomado, né, a partir dessa revitalização também das conferências, e seria uma forma, né, da gente conseguir os recursos financeiros para implementar essas mudanças também. Bom, agora a gente vai para uma parte de discutir um pouco dos resultados do diário de bordo, mas então antes queria abrir um pouco para perguntar se alguém quer comentar sobre o programa de escolas sustentáveis, se vocês já conheciam, se já implementaram, se já se inspirou alguma coisa nova aí para vocês. Acho que só para lembrar, o Gabriel também compartilhou uma pasta com a gente num drive que tem bastante bem lembrado. conteúdo lá. Então, lá também tem bastante coisa sobre essa questão, né, predial, essa questão do espaço físico, entre outras. É só para a gente lembrar, para não perder isso de vista lá em setembro. Verdade. Compartilhou com a gente. Mais alguém quer comentar? Então, eu vou seguir aqui e a gente vai ter um tempinho ali também para conversar, né? Então, queria trazer um pouco dos resultados que vocês mesmos trouxeram para nós, preenchendo os diários de bordo. E a gente, todo o encontro, pediu uma reflexão sobre os temas a serem abordados, né? E aqui eu trouxe de forma geral, né? Sempre vocês comentaram sobre projetos em andamento que podem ser complementados a partir dos conteúdos do encontro, novas ideias de ações de que cada tema suscitou, né, para as pessoas, e a questão de mobilização das pessoas e busca de parcerias sempre aparece nessa necessidade, e também a necessidade de maior envolvimento na comunidade escolar. Então, todos esses pontos foram trazidos por vocês ali nas reflexões do diário de bordo. E aqui eu trouxe um resuminho do nosso primeiro, né, diário de bordo, que foi o diagnóstico, e depois o segundo foram os objetivos, e o terceiro foram as atividades propostas. Então, a gente está desenhando aqui um plano para 2025, né, trazendo esse passo a passo para vocês em forma de diário de bordo, esperando que vocês consigam colocar todos esses planos em prática no ano que vem. Então, no diagnóstico, os principais desafios que apareceram foram recursos financeiros, equipe e engajamento. As principais potencialidades são as ações que já são realizadas, que a educação ambiental está no PPP, que várias escolas têm espaços verdes e já existem algumas escolas que realizam projetos mais longos e mais continuados, com espaços de participação, inclusive. Os temas principais que foram citados foram consumo e produção sustentáveis, gestão de resíduos, segurança alimentar e uso e conservação da água. Outros temas também foram citados, né, mas esses foram os campeões ali de temas importantes para as escolas. Em relação a objetivos, apareceram formação docente, realizar práticas sustentáveis e mudanças no espaço físico da escola, sensibilização, promoção da cidadania, engajamento das comunidades, tanto interna como externa. E propostas de atividades, grupos de estudos, parcerias com instituições locais, desafios sustentáveis, oficinas, formação de equipe, eventos de confraternização, diagnóstico e comunicação de resultados, projetos e campanhas de sustentabilidade, palestras, atividades mão na massa. Eu dei uma resumida, tá, gente? Se alguém não se enxergar aqui nas respostas, é porque eu tentei agrupar, mas em geral estão todas aí. Só um minutinho que eu tô precisando tossir aqui.
Tá mutado, Maíla. Obrigada. Achei que eu tinha aberto. Obrigada. Então, agora a ideia é a gente passar rapidamente sobre esse passo a passo, né, desse plano, e terminar com uma atividade aqui em conjunta entre nós, ao vivo, para finalizar esse plano. Então, na parte do diagnóstico, só queria destacar, né, que a gente levantou várias questões ali em relação a temas, atividades, o espaço, e também as formas de participação, pessoas e grupos parceiros, mas foi uma visão inicial de cada professor e professor, de cada educador e educador que está aqui participando da nossa jornada, né? E agora é importante, antes de colocar o plano em prática em 2025, e validar esse diagnóstico com o restante da comunidade escolar. Então, o diagnóstico em si, envolver os estudantes num diagnóstico na escola já é uma atividade educativa em si mesma, né? Fazer o diagnóstico já é um processo de aprendizagem, de um olhar diferenciado para o ambiente. Então, eu acho que seria uma primeira etapa ali para começar a validar esse plano que foi construído inicialmente, né, por vocês, e agora tem que ser partilhado ali com o restante da escola, para entender se é isso mesmo, né, e se tem algumas coisas para fazer diferente. Em relação aos objetivos, eu queria destacar, né, que é sempre importante a gente pensar nos objetivos a partir do resultado do diagnóstico. Então, não adianta nada a gente fazer um super diagnóstico e na hora de traçar os objetivos não levar isso em conta, né? A gente faz o diagnóstico justamente para trazer algo que faça mais sentido e que seja significativo para as pessoas. Inclusive, gente, isso é uma forma muito importante de engajar mais gente. Se a gente sair perguntando para as pessoas o que elas gostariam de fazer, o que elas gostariam que a escola tivesse, como, né, que temas, isso com certeza vai trazer mais gente para o nosso projeto do que se a gente ficar sozinho, né, na nossa casa, na nossa sala dos professores, pensando um projeto sozinho, né. Então, o objetivo tem que estar ligado ao diagnóstico, coerente com os princípios da educação ambiental. A nossa sugestão é que sejam o mais processual, contínuo e participativo possível e que envolva o máximo possível da comunidade escolar. A gente sabe que isso é um ideal que a gente está buscando e às vezes a gente tem que começar pequenininho, né, só com a nossa turma, mas é sempre bom a gente ter esse horizonte, né, de onde a gente está caminhando, para onde a gente quer chegar. Então, quando a gente pensa em traçar os nossos objetivos, essas são as nossas sugestões, né, que vocês tenham em mente aí para considerar. Em relação às ações e atividades, a mesma coisa, né? A gente precisa que essas atividades sejam coerentes tanto com o diagnóstico como com os objetivos. Às vezes a gente cria um objetivo muito ambicioso e bonito, né? Vamos supor, formar cidadãos mais responsáveis, né, engajados na sustentabilidade, e aí a gente precisa ver se as atividades que estamos propondo conversam com esse objetivo, vão realmente ajudar a gente a atingir esse objetivo, né? Talvez uma palestra não seja a atividade mais propícia para formar cidadãos participantes e ativos na sociedade. Talvez formar um grupo, uma convida, seja uma atividade mais coerente com esse objetivo, né? Então, é claro que a palestra pode fazer parte de um processo, mas é bom a gente sempre pensar, né? O que eu estou propondo de atividade, de ação, está coerente com o objetivo que eu quero chegar, ou eu estou extrapolando demais, né? Fazendo, não, se eu fizer, pondo muita fé no conhecimento, às vezes a gente põe muita fé no quem conhece, conserva, né? Preserva, enfim, conhecer para preservar. Claro, conhecer é importante, faz parte, né? Mas às vezes não é só isso que vai fazer as pessoas se engajarem. Então, se a gente quer mais engajamento, mais participação, mais continuidade, é sempre bom a gente avaliar que atividades estão sendo propostas para que isso seja conseguido. A nossa sugestão aqui, então, é que essas atividades levem em conta tanto o currículo, como a questão da gestão democrática e o espaço físico, seria o trio perfeito, né, da sustentabilidade na escola. O protagonismo estudantil, eu acho que é bem legal, acho que a Jornada X trabalha bastante isso, né, eu acho bem interessante a gente pensar isso também para
não deixar tanta responsabilidade, né, no ombro dos professores, e também porque assim, a gente sabe que, claro, os adultos precisam estar ali apoiando, né, mas a gente sabe como todo mundo aprende muito na prática, né, então quando os estudantes estão lá, engajados, organizando um evento, por exemplo, a conferência, né, infanto-juvenil, então, são tantos aprendizados que estão envolvidos ali, muito além dos conhecimentos técnicos e científicos sobre sustentabilidade. Eles estão aprendendo a conviver em grupo, a tomar decisões, a organizar horário, a organizar falas, né? São muitos aprendizados que são muito importantes para a vida e até para a construção dessa sociedade que a gente quer, mais sustentável, mais colaborativa, mais dialógica, né? E isso tudo é aprendido quando eles realmente pegam um projeto para si, né, e vão colocar em prática. Então, é legal a gente tentar, né, incorporar cada vez mais esse protagonismo estudantil, e fica aqui a nossa sugestão também, de essas atividades envolverem a participação na Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e a criação da Convida na escola. De novo, né, não precisa ter esse nome, a Convida, mas um grupo que esteja pensando aí na sustentabilidade dentro da escola. E aí, gente, a gente chega na parte que faltou, né, para a gente trabalhar aqui no diário de bordo, que é a avaliação e o monitoramento. Então, a ideia é que a gente consiga avaliar esses resultados com indicadores que podem ser quantitativos e qualitativos. É sempre bom a gente fazer uma avaliação o mais participativa possível, e lembrando que avaliar também é aprender, né? Então, quando a gente está olhando para o que foi feito, a gente também está aprendendo ao mesmo tempo, aprendendo com os erros, vendo o que deu certo, o que pode ser diferente para o próximo ano, enfim, é bom que as convidas, né, se forem implementadas, podem ajudar nesse monitoramento e propor melhorias, e também nesse momento de avaliação, né, primeiro que é sempre interessante avaliar ao longo do processo e não só no final, né, então sempre ir conversando com as pessoas, entendendo o que está dando certo e já ir mudando o que está dando errado, né, ao longo do processo. Então, quando a gente trabalha com educação ambiental, a gente precisa ter essa habilidade de ser flexível, de não se apegar ao plano inicial e realmente fazer mudanças ao longo do processo para que as coisas fluam da melhor forma, né? E de acordo também com a viabilidade, com os desafios que aparecem no caminho, né? Então, essa avaliação contínua ajuda a gente a fazer essa mudança de planos. E um outro ponto que a gente gostaria de trabalhar com vocês aqui também é a divulgação dos resultados. Então, quando a gente publiciza as ações de educação ambiental, fica muito mais fácil das pessoas entenderem a importância desse trabalho, se engajarem mais, se a gente conseguir parceiros, se a gente conseguir financiadores, se a gente fica só, né, no nosso universo ali fazendo, se matando de trabalhar com o nosso projeto de educação ambiental, mas não mostra isso para o mundo, é mais difícil da gente conseguir engajamento, financiamento, parcerias e levar o projeto adiante, né? Então, a gente queria trabalhar com vocês também esse ponto da divulgação dos resultados. E aqui deixar também uma sugestão. Isso daria um curso, né, a educomunicação, mas uma forma de divulgar os resultados com protagonismo estudantil é envolver os próprios estudantes na reportagem das ações que estão sendo realizadas. E esse é o processo de educomunicação, quando a gente une a educação com a comunicação, e a gente tem uma área que é a educomunicação socioambiental, né, pensando nessa união ainda com a educação ambiental. Então, quando os próprios jovens produzem vídeos, reportagens, jornais, fanzines, spots de áudio, rádio comunitária, divulgando as ações que são feitas de sustentabilidade na escola. Pode ser uma ideia legal também para desenvolver aí junto com as turmas.
E aí, gente, então a gente quer propor essa atividade para vocês. A gente não vai esgotar aqui as possibilidades, né? Eu imagino que está todo mundo um pouco cansado também, mas pelo menos fazer um pouco desse exercício aqui conjunto de criar indicadores quantitativos e qualitativos e pensar em como divulgar os resultados. Vou compartilhar com vocês o link do Padlet. Quem tiver pelo celular e não conseguir, tiver com dificuldade de acessar, pode mandar também a sua contribuição aqui pelo chat ou abrir o microfone e falar que a gente vai completando junto, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês o quadro do Padlet. Está um pouco pequeno, mas eu já vou aumentar. Mas só para vocês terem essa visão geral, o que a gente colocou aqui? Os resultados do diagnóstico, um resumo, tá, gente? Não é tudo, não. Os objetivos que vocês indicaram para os projetos de vocês, para os planos de vocês, e as atividades que vocês gostariam de implementar para atingir esses objetivos. E aí, a gente queria completar aqui junto com vocês essas outras 3 colunas. Então, pensar em como a gente vai avaliar essas ações com indicadores quantitativos, indicadores qualitativos e como divulgar os projetos. Eu sei que cada projeto vai ter a sua especificidade, né? Mas a gente pode ir pensando aqui, cada pessoa no projeto que pensou pode ir colocando aqui, ou então a gente pode falar de uma forma mais geral e depois a gente adapta, né, se especifica ali quando for pensar no seu próprio projeto. Então, só para vocês lembrarem, né, a gente já usou o Padlet para se apresentar, mas quando a gente clica nesse maisinho, abre uma janelinha, aí eu posso colocar aqui um indicador. Então, vou propor aqui já um número de estudantes no projeto. E aí a ideia é a gente preencher um pouco dessas colunas aqui juntos. Vamos dar um tempinho até para dar um descansinho, né, da nossa voz, para cada um pensar um pouco sozinho, uns 3 minutinhos, 5 minutinhos para pensar um pouco nisso. Quais são os indicadores que vocês acham interessante avaliar, né, para monitorar as ações de educação ambiental na sua instituição? E também como divulgar os resultados para conseguir mais engajamento e mais parcerias. Depois a gente compartilha aqui no grupo. E quem quiser já pode ir preenchendo direto no Padlet, tá bom? O pessoal do Instituto pode participar também, tá? Eu ia perguntar isso. Por favor.
Gente, vocês viram que dá para curtir os cartões dos amiguinhos no coração, quem quiser curtir. Vocês acham que já deu tempo? Podemos conversar um pouco sobre? Apareceram coisas bem legais aqui, né? Eu acho que é um exercício que a gente queria propor, embora a gente não esteja falando de um projeto específico, é claro que é importante ter essa coerência, né? De novo, diagnóstico, objetivos, atividades, e aí sim pensar nos indicadores, né? Para cada projeto, mas aqui foi também uma chuva de ideias, de possibilidades de indicadores, né? Que existem e que a gente pode acompanhar para fazer essa avaliação e esse monitoramento. Então, vou passar aqui por alguns. Temos aqui os indicadores quantitativos, né, que estão relacionados a números. Então, podemos avaliar o número de estudantes que estão participando do projeto, os números dos responsáveis dos alunos participantes, o número de empresas ou instituições parceiras apoiando a causa, número de instituições envolvidas no projeto, quantidade arrecadada, doada ou plantada, pensando em ações práticas, né? Número de pessoas externas, né, da comunidade, também pode ser um indicador legal de avaliar. Coloquei aqui, né, uma ideia, só vamos supor um projeto de resíduo, fazer uma comparação, né, de porcentagem de resíduo com destinação adequada, comparando com o projeto anterior, e isso pode ser para economia de água, energia, enfim, com o que for o projeto, plantios, né, número de horas de formação por educador ou educador. Então, são várias possibilidades que a gente tem aqui, e a gente às vezes trabalha com educação, não é muito amiga dos números, mas eles são importantes, né, para a gente mostrar resultados, e tem muitas pessoas que dão muita importância para os números, embora a gente entenda que a qualidade da ação às vezes é tão importante, às vezes não, né? É tão importante quanto esses números, né? E fazer um trabalho com menos pessoas, mas com bastante qualidade, que gere transformação, pode ser muito bom também, importante, e também um começo, um início, para que isso seja ampliado ao longo do tempo, né? Mas é sempre bom lembrar, né, que gestores, tomadores de decisão, financiadores, geralmente levam números bastante em consideração. Então, é bom a gente monitorar também esses números, mesmo que eles não sejam tão expressivos, mas eles fazem parte dessa avaliação, né? E aqui indicadores qualitativos, então a gente não precisa monitorar só os números, mas entender também, né, qual é a qualidade desse trabalho que foi realizado. Então, tivemos propostas aqui de relatos de experiência, depoimento das pessoas da comunidade sobre os impactos positivos do projeto e sugestões de melhoria, outros depoimentos e vídeos também da comunidade escolar envolvida no projeto, e aqui pensando já em fazer um processo de comunicação,
Continuidade do projeto na instituição, bem interessante avaliar esse indicador, né? Porque vai dizer se a educação ambiental realmente está fazendo parte da cultura escolar ou se ficou só num projeto pontual. Aí, nessa mesma linha, eu me inspirei no da Renata e pus esse também, que é apoio institucional para realizar o projeto, né? Que é algo importante da gente entender se existe também. E coloquei também uma ideia, né, de se o objetivo é criar a convida, né, o indicador é entender se essa convida está criada, se essa comissão, esse grupo está criada e ativa, quão ativa que ela está, se ela está funcionando, enfim. São ideias aqui de indicadores qualitativos que a gente levantou. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão dos indicadores? Eu queria só complementar que é o que um pouco que a Maíla trouxe. Às vezes, para a gente conseguir entrar no edital, participar de determinado, né, captar algum recurso fora, é importante a gente ter esses indicadores também desenhados, assim. Então, é um exercício que às vezes ele cansa um pouquinho, que ele é complexo, porque como que a gente mensura determinadas ações dentro da educação ambiental, mas ele é importante também. Acho que é isso. Renato? Oi, boa noite. Eu quero complementar dizendo que eu tive uma experiência numa organização que estava começando a se preocupar, né, com essa questão dos indicadores, e a gente foi apoiado por uma plataforma, né, que ajuda muito, que faz as perguntas, né, porque às vezes, assim, de primeira, a gente tem dificuldade de tipo, o que a gente precisa, e na hora de escrever o projeto, que está lá com prazo, aí fica mais difícil, né. Eu não sei se tem, né? Eu imagino que tenha várias, mas a que a gente usou foi a bússola social, né? Então, acho que é uma sugestão, né, de apoio que otimiza bastante o nosso trabalho. Muito legal, adorei. Realmente, gente, criar indicadores dava um curso, né, talvez até de uma especialização. É um assunto bastante complexo, tem vários critérios a serem seguidos, né? Mas mesmo que a gente não tenha toda essa base, eu acho que a gente pensar, né, começar a pensar nesse monitoramento e nessa avaliação do processo já é um primeiro passo e depois a gente pode ir aprimorando esses indicadores, né? Então, é algo importante, né, para a gente divulgar os resultados também e conseguir mais apoio, mais engajamento. Então, vamos ler aqui o que a gente colocou sobre divulgação de resultados. Estudantes criando rede social do projeto e divulgando os resultados a partir da sua visão. Vinícius complementou aqui, contar histórias para transmitir uma mensagem de forma envolvente, muito legal. Vídeo documentário, produzido pelos próprios participantes. Ao final das etapas, celebrações com a apresentação dos resultados com a comunidade. É muito bom também comemorar os resultados positivos, né, tão suados. Podcast que levante soluções para a resolução dos problemas, super legal. Boletim informativo, educação ambiental na escola, digital e físico. Identificar estudantes que gostam da comunicação e propor responsabilidades. E participação em fóruns e seminários de educação ambiental. Poderíamos até colocar a conferência aqui também, né? Muito legal. Então, assim, também, né, aqui a ideia era destacar, né, para não esquecer dessa etapa, né? Às vezes a gente é consumido pelas atividades do dia a dia e acaba não executando essa etapa de divulgar os resultados, mas ela vai ser fundamental para a continuidade do projeto, né? Então, é bom a gente já começar desde o planejamento a entender como ela vai ser feita, e se ela for ainda um processo de educomunicação, como apareceu muito aqui, ela já pode ser desde o começo, né, já começar essa divulgação dos resultados, e aí fica mais interessante ainda. Alguém quer comentar sobre isso, sobre essa parte? Acho que eu só complemento o que você falou também, Maíla.
no sentido como é importante a gente mostrar que esses projetos eles estão acontecendo, né? E evidenciar tudo isso. Porque muitas vezes a gente vai lá, faz uma coisa tão interessante, tão legal, em determinada localidade, e se isso ficar, enfim, só ali naquela localidade, enfim, tem muita chance de não ter tanta visibilidade, sabe? Tipo, principalmente eu falo eu falo pela nossa mantenedora, né? Então a gente, enquanto instituto, a gente também se preocupa em ter essa comunicação tanto com a nossa mantenedora, também justamente para ela saber e entender o que a gente está fazendo naquela localidade e saber também os impactos que a gente está causando dentro daquela localidade, né? Então, é bem importante, assim, essa etapa do processo da criação de um projeto, principalmente para garantir até a continuidade dele, né? E você trouxe... desculpa, Rê, pode falar. Eu quero lembrar também essa parte da comunicação, porque, por exemplo, a gente faz um trabalho com um grupo de estudantes no contraturno da escola, por exemplo. Aí essa família autoriza, né? Os responsáveis autorizam, mas não sabe o que ele está fazendo. Então, na hora de divulgar os resultados, envolver, né? Às vezes não consegue envolver no processo, que seria o ideal, mas pelo menos convidar, falar, é esse o projeto que seu filho está envolvido, né? Ou coisas pontuais, né, em comunidade, vai e apresente para a comunidade, porque está todo mundo ali sabendo que tem alguma coisa diferente acontecendo, mas envolver no sentido de contar também e deixar as pessoas mais à vontade para participar, né, futuramente, talvez. Legal. E uma coisa que o Vinícius falou me fez pensar também que é um ato de generosidade compartilhar casos de sucesso para inspirar outras pessoas e outras ações em outros lugares, né? Não é só para manter a continuidade do nosso projeto, mas levar isso para o mundo, né? Para que outras pessoas possam fazer parecido também, já que está dando certo, e compartilhar o que não deu tão certo para que pensem em novas soluções, né? Então tem esse ponto aí também. Muito bom, gente. Bom, a gente vai caminhando para o final agora. Eu vou voltar para a nossa apresentação. E queria propor um momento de avaliação do nosso processo, e também só dizer e compartilhar o link, antes de fazer a avaliação junto, eu quero mostrar para vocês que a gente vai ter, né, uma lista de presença, já estou eu aqui passando para frente. Que a gente vai ter uma lista de presença hoje, e todo encontro de lista de presença, a gente pediu para vocês darem uma nota para o encontro, né? E para contar que esse de hoje é um pouquinho mais longo só, porque a gente está pedindo uma avaliação do processo como um todo, mas são todas questões de múltipla escolha, bem rapidinho de responder, e quero pedir, né, o empenho de todo mundo para responder, porque vai ajudar bastante o Instituto a planejar as próximas ações, as próximas formações, entender também, né, já que a gente está falando de avaliação, o que deu certo, o que não deu, o que precisa mudar, temas de interesse que o Instituto pode trabalhar no próximo ano, enfim, são perguntinhas assim simples, mas que vão ajudar bastante o pessoal a seguir os planos de 2025. Então, estou colocando o link aí no chat, e a gente manda depois também para vocês. E aí, queria aproveitar, né, que está todo mundo aqui, e fazer um pouco desse exercício junto com vocês também. Então, a gente vai usar o nosso bom e velho que bom, que pena, que tal. Não sei se todo mundo aqui já fez dessa forma, mas é uma forma bem simples de fazer a avaliação e bastante eficiente, assim, fácil de entender, né? Então, a ideia é que a gente use agora a ferramenta do Mente para fazer isso. Então, nesse link vocês vão conseguir escrever 3 palavras em cada slide. Eu vou compartilhar aqui também para aparecer aí na tela para vocês. A primeira pergunta, então, é que bom, é para vocês destacarem o que foi bom, o que deu certo, o que vocês gostaram dessa
formação. E depois a gente vai para o que pena, que é o que vocês acham que não deu tão certo, que poderia ser diferente, que poderia melhorar, e o que tal sugestões para melhorar para as próximas edições. Então, vou trocar aqui a minha tela de novo. Eu acho que eu tenho que entrar na na outra também. E pessoal do Instituto pode responder também. Eu acho que todo mundo aqui pode fazer uma avaliação, né, de como foi o processo. Cada pessoa com a sua visão. Só para eu confirmar, cada palavra é uma coisa. A primeira que bom, não. Não, não. É tudo que bom agora. Tá. E eu já vou trocar por que pena, tá? Tá, obrigada. Todo mundo já respondeu que bom? Então eu vou passar aqui pro que pena agora. Mudou aí para vocês? Mudou sim. Parece que mudou, é. Todo mundo respondeu que pena. Tem alguém escrevendo ainda? Vou trocar então. Agora vamos para o que tá. Só temos uma sugestão? Unânime?
pessoal está pensando. Gente, eu acho que é isso. Agora atualizou. Queremos agradecer muito a participação e a presença de vocês e a parceria. Sabemos que não é fácil, né? Dedicar mais um tempo para uma formação, mas foi muito bom poder trocar aqui com vocês todos esses dias. Quero também pedir para responderem, complementar essa avaliação, né, ali na lista de presença, e dizer que tudo isso vai ser considerado, né, para o planejamento do próxima edição da Escolas em Rede. E dizer que, para mim, fazendo uma avaliação pessoal, né, foi realmente muito inspirador ver tanta gente animada e empenhando, né, projetos, realizando ações na escola, e também a iniciativa do Instituto Horizon de trazer esses temas que eu acho que são temas que são bastante importantes para a educação ambiental e são pouco abordados em formação, né, economia circular, mudanças climáticas, que a gente vai precisar trabalhar cada vez mais. Então, estou muito feliz de ter participado desse processo aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, acho que só para, em nome do Instituto Horizon, também gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Fico também aí, né, em meu nome, fico muito feliz de compartilhar esses momentos com vocês. Esse processo de formação de educadores é algo que eu gosto bastante, eu acho muito importante, e principalmente para ter esses momentos de escuta, né? Saber um pouco das dores do que os educadores eles têm dentro da sala de aula, mas também saber as conquistas que eles também já tiveram. Então, a gente abrir esse espaço de diálogo, eu acho muito legal, muito importante, e que fico muito feliz, saio muito feliz mesmo desse processo de formação. Espero que vocês tenham gostado. A gente, enquanto instituto, fez isso, já pensava em ter um momento como esse desde o início do ano. Sei que a gente enquanto instituto, também já fica pensando formas de melhorar esse projeto para uma próxima edição. E é isso, que 2025 seja um ano de muito aprendizado também, de muitas conquistas, e, enfim, espero que todo mundo tenha um ótimo final de ano. Um abraço. Cíntia, quer falar alguma coisa? Eu também queria agradecer, eu acho que é um processo, né, a primeira vez que a gente faz o Escolas em Rede, e por isso que é tão importante ouvi-los também, para ver o que faz sentido, o que não faz. Eu acho que não temos a intenção de ser uma carga, né, a mais para nenhum educador ou nenhuma educadora. Eu acho que a ideia realmente é ter essa troca, ter esse momento, e eu sei que tem todas as questões, né, do horário. A gente chegou a fazer um diagnóstico antes para definir o horário, e acabou que deu empate em 2 horários, aí a gente optou por esse, mas a ideia é que a gente acolha agora todos esses questionamentos, que a gente tenha esse tempo, né, de período aí de férias escolares, para a gente poder avaliar o que deu certo, o que não deu, mas eu saio muito feliz pelas escutas, né, durante todo o processo, durante todos os encontros, pelas trocas, pelos momentos e pelo aprendizado. Eu acho que são temas que são urgentes dentro desse cenário que a gente se encontra, né, de queimada, seca, chuva e essa loucura que está o nosso clima, não o nosso tempo, aprendizado.
e que impacta a gente, né? Porque as mudanças climáticas, elas não impactam só o ambiente, elas impactam a vida das pessoas, enfim. Então, eu agradeço a disponibilidade de todo mundo e que a gente possa somar e continuar juntos. E estar aí numa segunda edição, junto com vocês também, e com muito mais pessoas envolvidas e engajadas, assim como vocês. Desejo também um ótimo resto de ano letivo, e mais do que isso, um ótimo descanso, para respirar e voltar ano que vem com tudo. Bruno, quer comentar também? Não, pode ser, acho que faço das palavras da Cíntia, do Vini, as minhas também. É sempre bom a gente poder ter momentos de formação, mas é muito desafiador, né, pensar numa formação com pessoas de diferentes lugares, tentar achar um horário ideal, a gente quebrou a cabeça pensando nesse projeto, ele passou por vários modelos até chegar nesse, e é a primeira edição, então acho que a gente tem muito a melhorar também, mas acho que foi válido pelas pessoas que passaram aqui, por tudo que trocaram com a gente, pelas pessoas que toparam participar dessa formação, os professores que estão aqui. Então, acho que valeu, e é isso, trabalhar com educação. Eu sou professor de formação também, cheguei a dar aula por pouquinho tempo, mas realmente é desafiador, os obstáculos são muitos, mas quando a gente consegue realizar algo é muito satisfatório também. Então, parabéns a todos aí que trabalham com educação, que vocês são pessoas especiais. Então, acho que é isso. Muito obrigado. Eu não consegui escrever, mas agora que o Bruno falou, o meu que bom é que boa essa diversidade de pessoas de tantos lugares diferentes. Isso é muito legal. É muito bom poder trocar com pessoas de muitos lugares do Brasil inteiro, né? A gente perde por não ter o presencial, né? Porque é bom estar junto, mas online possibilita isso, né? Então, vamos aproveitar o potencial da ferramenta que a gente está usando. Gente, se puderem só abrir a câmera no último momento, para a gente tentar tirar uma foto de quem está aqui agora, mas depois a gente passa a gravação para quem não pôde estar aqui conosco, e é isso. Obrigada, pessoal que está assistindo a gravação também. É isso aí. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... É isso, gente. Foi. Obrigada, gente. Valeu, gente. Bom Muito final obrigado. de ano. Bom descanso. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.